Doutor Edson, então, assim, primeiramente Me chama queria te doutor ag- Edson, me chama de Edson, né? Edson, fechou. Sim. Primeiramente queria te agradecer. Obrigado aí pela, não só pela participação, mas pela história na nefrologia, na verdade, vira e mexe você está aqui com a gente, assistindo aí de camarote, e você sabe que você é um cara que tem todo o carinho da nefrologia, não só mineira, mas brasileira. E é muito legal estar aqui contigo hoje. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo extremamente bacana, extremamente proveitoso. E antes da gente começar propriamente no assunto, você já começou a falar um pouquinho aí do seu histórico de ser paulistano, chegou no Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho do seu histórico na medicina. Onde que você Tá. fez a medicina e como é que você entrou na nefrologia? Uhum. Então, vou te dizer, eu nunca tive problema de escolher minha profissão, né? Desde pequeno, quando a primeira vez que eu atravessei a rua com minha mãe e a professora de ciências pediu para levar um coração para estudar, né, o coração, quando minha mãe comprou o coração no açougue, naquele velho açougue, eu já fiquei deslumbrado, né, com o coração. Depois comecei a colecionar uns fascículos chamados Medicina e Saúde, que eu ficava esperando toda semana, né, umas figuras lindas, pareciam as figuras do Frank Netter. Depois meu pai me deu um microscópio, quando ele percebeu, né, que eu gostava do negócio. Aí eu ficava olhando pata de formiga, né, e asa de mosca, arroz no microscópio. E a coisa foi andando. Eu disse, não, é isso que eu quero. Eu gostava de medicina, gostava de ler sobre medicina, acompanhando as evoluções da medicina. E acabei entrando numa faculdade Gama Filho, que infelizmente, isso aí, infelizmente, eu sempre falo, porque é um lamento que eu tenho, a faculdade ela não tinha um hospital próprio, né? Então, eu fiz medicina sem acompanhar pacientes, né? E eu sempre que eu dou aula, hoje eu sou professor adjunto aqui na UERJ, todo ano a gente faz aquela aula inaugural e eu digo para os alunos aqui que eu tenho muita inveja deles, porque eles têm um hospital geral, né? Que eles podem passear pelo hospital, pelas enfermarias, por 40 especialidades, 50 especialidades que tem no hospital, e muitos deles, infelizmente, não aproveitam isso. Poucos alunos até hoje foram ver um transplante renal. Eu sempre convido, né? Infelizmente, eles não vão. Bom, mas enfim, eu cheguei no sexto ano, sem muita experiência, como muitos de nós que não tem a oportunidade de ter um hospital. A gente conta com um amigo, né, que o pai é médico, que vai levar a gente no centro cirúrgico, ou alguém que diz, eu tenho um amigo que dá plantão numa maternidade, né, a gente vai lá de terceiranista, quartanista, ou vai acompanhar alguém no pronto-socorro. Eu fiz isso. E quando eu cheguei no sexto ano, eu não sabia o que eu queria fazer, não tinha visto nada, eu sabia que eu queria fazer clínica. Tinha certeza que cirurgia não era o meu forte. E eu passei para o internato do Hospital Geral de Bom Sucesso. E eu sou muito curioso, né? E eu vi um corredor, desculpa, um corredor que lá no fundo tinha uma portinha meio fechada, mas eu consegui entrar e vi dois garotos com o braço esticado e o sangue saindo, supostamente do braço deles, né? Entrando numa máquina e voltando, e tinha uma enfermeira acompanhando a diálise. Nem sabia que era diálise. Você vê que eu me formei sem saber o que era diálise. E eu perguntei para a enfermeira, o que é isso? Ela disse assim, isso aqui é hemodiálise. Que ano era Eu disse, isso, o que Edson? é? Isso foi em 77. 77. Tava E eu nascendo. disse, tá, e eu disse assim, e o que é hemodiálise? Os rins deles não funcionam e essa máquina aqui faz a função do rim. Eu fiquei deslumbrado com aquilo, né, e passei para a residência em Bom Sucesso, que tinha acabado de inaugurar um centro de diálise, né, que tinham 6 máquinas, tinham 6 horas de diálise, um coio, que a maioria de vocês nem sabe o que é coio, né, que é o capilar de hoje, e, mas aquilo não era suficiente para mim. Eu acompanhava aqueles doentes, mas eu tinha um doente chamado Manuel, que eu dava carona para ele voltar para casa até a metade do caminho, porque ele morava bem mais longe do que eu morava. Eu morava lá na Zona Sul com meus pais. E ele dizia para mim no carro, doutor Edson, eu sei que eu vou morrer. E eu perguntava para ele, por que você acha que vai morrer? Porque todo mundo que tem essa doença morre. Mais cedo ou mais tarde eu vou morrer.
né? E eu ficava pensando na injustiça, né, do ser humano, né, da vida da maneira geral. Por que que eu, com a mesma idade que ele, né, morava num bom apartamento, tinha estudado numa faculdade particular, né, estava me formando, né, eu tinha acabado de me formar em medicina, e ele não teve essa oportunidade e ia morrer, e realmente ele morreu, mais 1 ou 2 anos, como a maioria dos nossos doentes morriam naquela época. Até que um dia o Fred, né, o Frederico Rusani, que é o guru da maioria dos nossos colegas nefrologistas, eu sempre falo isso, e é mesmo, todo mundo considera ele o grande guru da nefrologia, veio dos Estados Unidos e deu uma aula de transplante renal lá no Hospital de Bom Sucesso. E quando eu olhei ele dando aula, eu falei assim, é isso que eu quero fazer, né, eu quero fazer com esse cara. Né, esse cara é gênio, né, esse cara deu uma aula que eu fiquei... Todo mundo baba nas aulas dele, né? E eu fui, e o que é interessante, eu estava revendo essa aula, eu estava revendo a apresentação que eu ia fazer, e naquela época, Neto, a gente, para fazer diagnóstico da doença renal crônica, era com urografia excretora, com dose quíntupla de contraste, para a gente ver quando é que os rins iam excretar e a forma dos rins. E não tinha ultrassom, né, você já tinha ureia, creatinina e AS. E você não sabia, quando a pessoa chegava, se aquele paciente era um agudo, um crônico ou um crônico agudizado. A gente só sabia isso 3, 4 meses depois, quando o paciente tinha o perfil, né, do crônico, né? Mas a gente biopsiava alguns desses doentes, alguns sangravam muito, né, porque o rim crônico sangra mais. Mas aí eu preparei uma paciente chamada Joselma, e ela com o irmão dela, para fazer transplante. Lá em Bom Sucesso não tinha transplante. Lá em Bom Sucesso só começou em 81. E eu levei essa paciente para o Hospital dos Servidores, onde tinha um programa de transplante já desde, né, de 75, o primeiro transplante do Brasil foi feito lá em 64, depois parou e começou lá por 72, 73, já começou assim. E eu entrei no Hospital dos Servidores, é um hospital padrão no Rio de Janeiro, e quando eu vi o rim daquele paciente saindo, do irmão, né, que eu tinha preparado, sair, fazer a perfusão, ficar branquinho, entrar, e na hora que abriu o clamp, que aquele rim ficou perfundido, vermelho, bonito e urinou na mesma hora, aquilo é uma emoção, né, que é a mesma para mim, até hoje, né, eu tenho 42 anos de formado, cada vez que eu vejo um transplante, eu sinto a mesma emoção quando aquele rim fica vermelho e bonito. Eu voltei para Bom Sucesso e falei assim, eu quero fazer transplante, lá não tinha transplante, qual era o caminho quando acabou a residência, né? E agora? Aquele negócio, e agora? O que eu vou fazer da vida? Né? E eu fui fazer mestrado onde o Fred trabalhava, aqui na UERJ. E eu dei a sorte de encontrar o Zé Roberto Ferezinho Moraes, que infelizmente faleceu, que era um gênio do HLA, a mulher dele também mas infelizmente ele faleceu mais cedo do que a gente imaginava. E eu fui fazer uma tese com produção de anticorpos linfocitotóxicos do soro de gestante. Depois, abriu uma vaga, naquele tempo tinha essa possibilidade na nefrologia da UERJ, e eu acabei trabalhando com o Fred, né, e o Fred me deu, né, Fred é um cara genial, né, e ele me deu a ideia da tese de mestrado. Eu fiquei muitos anos na nefrologia da UERJ, fui fazer doutorado na Escola Paulista, lá na Unifesp, e também não sabia qual era a tese que eu ia fazer. O Medina queria que eu fizesse transplante cirúrgico, né? Mas eu posso te afirmar que aqui no Brasil eu só vi uma vez, no Congresso Paulista de Nefrologia, um biólogo que trabalha com a Irene Noronha mostrar um trabalho em que ele fez um transplante de rim, né, num ratinho. Ninguém faz isso aqui no Brasil. E o Fred chegou para mim mais uma vez e falou assim, por que você não estuda a alteração hemodinâmica que o FK506 do tacrolimus ocasiona nos rins, né? O Elvino lá de Porto Alegre já tinha feito com a ciclosporina e deu publicação durante anos e anos, e foi fantástico o trabalho dele, que mostrou que a ciclosporina era nefrotóxica, e eu fiz com o tacrolimus e também mostramos que o tacrolimus era tão nefrotóxico quanto a ciclosporina. Aí eu voltei, né, acabei o doutorado, voltei, logo depois fiz a prova para professor adjunto, em 96, e aí eu estou na vida de transplante. Quando chegou mais ou menos em 2003, 2004, eu acordei para a história da creatinina.
né? Um dia eu passei numa banca de jornal, vi uma revista Veja que estava escrito os exames que você tem que fazer para salvar a sua vida, né? Então tinha uma arteriografia super moderna, né? Uma ressonância magnética super moderna, exames genéticos, né? Para você prever as doenças que você podia ter no futuro, e não tinha creatinina. Eu comprei a revista e não tinha creatinina. E aí eu comecei a perturbar literalmente a sociedade de nefrologia com a história da creatinina, não só a sociedade de nefrologia, como todo mundo, me tornei. E o dia a Giana, vou resumir, o dia a Giana, chegou a Giana Mastroianni, né, lá de São Paulo, chegou para mim e falou assim, Edson, só tem um jeito, é você botar seu nome Edson da creatinina. Eu achei que era uma loucura isso, né, que ninguém se chama neto da glicose, né, o, o, o Daniel Calazan do sódio, né, mas eu botei. E o Jorge Reis, que foi um residente meu, falou assim, ó, ainda não deu certo, você tem que se candidatar e falar isso, né, como vereador. E eu me candidatei e acabei vereador, fiquei 2 anos como vereador, nada disso funcionou, né, mas eu adotei esse nome, né. Hoje, quando você fala Edson, eu sinto assim a falta da creatinina, né, inclusive estou com a camisa aqui, ó, ame seus rins, dose sua creatinina. Boa! E hoje, como eu te falei, quando você perguntou o que eu queria falar, né, eu gosto de falar de transplante, que foi minha vida, mas de 2004, 2005 para cá, eu abracei a causa da prevenção e do diagnóstico precoce da doença renal. Em resumo, é isso. Muito bom. E assim, você deu um histórico da sua vida, colocando fases, e você me mandou hoje cedo um roteiro que você preparou com todo carinho, que eu vou, ao longo da live, eu vou te fazer um convite, eu vou deixar você e o público curioso com relação a isso, mas parte desse roteiro é um histórico muito legal de tópicos ao longo dos anos de como é que se desenvolveu a nefrologia. E a nefrologia, para quem estuda um pouquinho na área, história é um negócio que eu também gosto muito, eu acho que ela explica muito o presente e nos ajuda a entender, quiçá prognosticar o futuro. Ela é uma coisa muito nova, né? A gente vê um delta muito grande de quando que a coisa começa e a coisa está cada vez mais rápida. Eu queria que você me desse, e para a nossa turma que está nos escutando, um en passant da história da nefrologia. De onde que a gente vem e para onde que a gente vai. Tá, então, eu sempre começo dando o crédito ao Hipócrates, né? O Hipócrates, lá em 300 depois de Cristo, o que ele falou? Né? Que urina incolor é ruim. E a gente sabe que o paciente que chega para a gente diz, doutor, eu não acredito que eu tenho insuficiência renal porque eu urino clarinho. E a gente imediatamente diz, ele não está concentrando a urina. Eu urino de noite um monte de vezes, e a gente sabe que é noctúria, mas ele não acredita. E ele falou também, bolhas na superfície da urina indicam doença dos rins, olha que loucura, e sofrimento prolongado. Né? A gente sabe que hoje isso é a proteinúria. Passando um monte de séculos, né, um monte de coisa aconteceu, mas o pai da nefrologia é o Bright. Né? E o Bright, o Richard Bright, lá no Hospital Guy's, em Londres, eu até tinha feito um slide, eu tenho um poema, depois eu vou te mandar um poema que fizeram para o Bright, né, que é muito interessante, porque ele começa dizendo assim, o Dr. Bright, ele estava acostumado a ver um monte de pacientes large inside, grandões, eram pacientes com anasarca, né? E ele pegava a urina dessas pessoas, botava numa colher e botava uma vela embaixo e a urina coagulava, era proteína. Ele já tinha a ureia que o Wheeler tinha dosado alguns anos antes. Então, com a ureia, o quadro clínico e com a proteína, ele dizia, ele alternava o paciente evoluía para coma e morte. Eu li uma vez um pedaço dos trabalhos dele, que ele já publicava lá no Guy's Hospital, e ele dizia que os colegas dele já não gostavam dele, já vem o Bright de novo internar um paciente que vai morrer. Mas lá era conhecido o Hospital dos Incuráveis. E esse poema diz assim, um médico sabido, né, viu o paciente por dentro e encontrou o rim que você não conseguia descapsular, né, e o rim aumentado de tamanho. Podia ser de diabetes, realmente o rim diminui de tamanho. Né? Então, ele foi o primeiro a fazer o quadro clínico, né, com edema, anorexia, coma e morte,
do paciente com doença renal crônica, que podia ter origem numa nefroesclerose ou numa glomerulonefrite, ou um diabetes que não tinha tratamento naquela época, mas geralmente os diabéticos não sobreviviam tanto tempo sem insulina e sem hipoglicemia. Mas devia ser uma nefrite ou uma doença renal crônica hipertensiva que não tinha aparelho de pressão naquela época, só que chegou em 1899 pelo Rivarotti. No começo do século, 1900, já se fazia diagnóstico de doença renal. O Bright ensinou isso e as pessoas começaram a pensar o que fazer. Eles olharam os animais e viram que os rins dos animais eram muito parecidos. E em 1904 foi feito o primeiro transplante no braço, por Jaboulet, na França, de uma mulher intoxicada por mercúrio, estava em anúria, ele já sabia, ureia e creatinina lá em cima, vai morrer. Botou o rim no braço de um porco. Esse rim trombosou imediatamente, não funcionou, depois ele colocou de uma cabra, que também não funcionou. E isso eu li também, que ele quase foi expulso da Sociedade Francesa de Cirurgia, de médicos, cirurgiões, porque ele estava colocando rins de animais no braço das pessoas. Entre 1904 e 1905, até 1940, quando o Kolff desenvolveu o primeiro rim artificial em tambor, a hemodiálise e a diálise peritoneal começaram a evoluir. Houve diálise peritoneal lá em 1926 e houve hemodiálise pelo Haas na Alemanha em 1927, se não me engano. Até que o Kolff chegou e na Holanda ocupada, em Kampen, na Holanda ocupada, ele fez um rim artificial, com restos de objetos que ele tinha em casa, com um tambor rotatório de madeira, uma banheira embaixo, com uma solução fisiológica. Qual era o grande problema dele? Era o acesso vascular. Então ele pegava os pacientes que estavam com insuficiência renal, que iam morrer, chamava um cirurgião, dissecava uma artéria, uma veia, passava esse sangue dentro de uma solução de celofane, uma membrana de celofane, melhor dizendo, que ele pegava, que enrolava salsicha, e ele fazia diálise durante 18, 20 horas. Muitos morreram de hemorragia, infecções, mas uma mulher sobreviveu, Sofia Shafstar, sobreviveu, e a frase dele é uma frase maravilhosa, que diz: esse método rim artificial não serve para quem tem a doença crônica, só serve para quem tem a doença aguda, e ele pode ajudar, essa palavra é vital, ele pode ajudar a recuperação do paciente até que seus rins voltem a funcionar. Olha que cara genial falar isso em 1943, 44. Quando chegou na Guerra da Coreia, quando acabou a guerra, ele foi chamado dos Estados Unidos, desenvolveu vários rins artificiais, e esses rins foram mandados para a Guerra da Coreia, e lá eles pegaram muitos pacientes com insuficiência renal aguda, com pós-hemorragia, pós-traumatismos graves, pós-síndrome de esmagamento, e eles salvaram muitos pacientes com o rim de Kolff. Esses rins, depois, eles foram mandados, na década de 50, foram mandados 22 rins para 14 países diferentes. E 4 vieram aqui para o Brasil. Um veio para o Pedro Ernesto, um para o Hospital das Clínicas, um para o Hospital dos Servidores e um para um setor particular de algum lugar que eu não consigo identificar. O único que funcionou efetivamente foi do Hospital dos Servidores do Estado. Eu não vi nenhuma, eu posso até estar errado, mas eu não vi nenhuma descrição sobre o funcionamento desse rim em outros locais. Tem até foto, mas não tem descrições como eu tenho aqui do Hospital dos Servidores. Chegamos em 64, houve o primeiro transplante renal aqui no Hospital dos Servidores do Estado, onde foi retirado um rim de uma criança que tinha hidrocefalia e se fazia uma derivação ventrículo-vesical, e aquele rim ia para a patologia, e os médicos aqui disseram: já que esse rim vai para a patologia, vamos colocar num paciente que está com insuficiência renal crônica aqui do Hospital dos Servidores. Esse rim funcionou durante algumas horas, depois ele parou, e efetivamente um programa de transplante foi começado no Hospital das Clínicas da USP, pelo Dr. Emil Sabaga e seus companheiros de trabalho. Qual era o grande problema? O problema era o acesso vascular. O Scribner criou o shunt de Scribner, uma conexão externa de Teflon, e o grande avanço da nefrologia, de uma maneira geral, foi
de que manteve esses pacientes vivos foi a fístula de Simino-Breccia, né? E são várias histórias, né? Mas essa história é fantástica. Quem me mandou quem mandou para Cristina Gato, mulher do Zé Roberto Coelho da Rocha, Cristina Rocha, né? O Simino mandou uma carta para ela dizendo que ele estava numa cafeteria, porque eu fico pensando assim, realmente eu acho isso, né? Deus mandou algumas pessoas geniais para essa terra aqui, que descobriram coisas espetaculares, né? Quando eu penso no Beethoven, quando eu penso nas grandes óperas, quando eu penso nos grandes avanços, eu disse, algumas pessoas foram agraciadas, né, com mais inteligência ou sorte. E eu acho que o Simino e o Breccia foram assim. Ele disse que ele estava numa cafeteria e estava comendo um sanduíche de carne, que tinha um molho de carne, e quando ele deu uma mordida, uma gota desse molho de carne caiu entre uma artéria e uma veia que ele tinha desenhado num guardanapo, lamentando, né, ele não poder fazer um acesso vascular para os seus doentes. E quando aquela gota fez uma ligação entre a artéria e a veia, ele olhou e falou assim, está aqui a solução. E perguntou para o cirurgião, né, porque Simino, Breccia e Apel. O Apel nunca é falado. Você é capaz de fazer isso? Ele disse assim, sou capaz. E ali surgiu a fístula arteriovenosa, que hoje tem 3 milhões de pessoas no mundo, né, fazendo diálise, a maioria com a sua fístula arteriovenosa. Isso é fantástico, não sabia dessa história. Sensacional. Sensacional. Quando eu conto essa história para meus alunos, eles olham para mim e dizem assim, professor, eu acho que essa maconha dele não era da boa, não, viu? Porque isso é mentira. Mas o Fred, uma vez, né, já que a gente está num papo assim bem descontraído, eu perguntei para o Fred, como é que o cara bolou a fístula arteriovenosa? E eu não sei se você conhece, muitos conhecem a síndrome de Klippel-Trenaunay, que são fístulas arteriovenosas congênitas. E diz que lá nos Estados Unidos, eles estavam na frente de uma enfermaria, tinha um homem com a síndrome de Klippel-Trenaunay em pé, né, com aquelas veias enormes na perna, né, e eles bolaram a fístula arteriovenosa daí. Né? Não sei se o Fred tirou isso de uma história que ele ouviu lá, porque ele ficou lá durante um tempo, né, ou foi da cabeça dele também, né, porque o Fred ele é capaz de imaginar coisas que ninguém, mas são histórias geniais. Né? O Fred, todo mundo baba quando ele fala. Muito bem. Começou a ser criado, né, o grupo de pessoas que fazem diálise, né, a diálise peritoneal também cresceu paralelamente, e aí você me fez lembrar exatamente o tempo que eu trabalhava no Pedinético, que ninguém falava no Bom Sucesso, ninguém falava em preservação da função renal. A gente esperava o doente entrar em diálise e não tinha transplante, e aquilo ali a gente mantinha a vida deles, né, na máquina, mas a gente queria mais aquilo, tanto é que o transplante de Bom Sucesso, a partir de 81, deslanchou e fez mais de 3 mil transplantes lá, capitaneados pela doutora Deise, que hoje está no outro hospital, que também fez mais de 1.000 transplantes. Muito bem, a nefrologia evoluiu, e outro grande marco foi justamente os trabalhos de Brenner. Né? O Brenner, ele com o trabalho de micropunção glomerular, que o Roberto Zatti e o Nestor Shaw foram aprender, né, e quando voltaram, trouxeram essa tecnologia para cá, esse grande avanço da micropunção glomerular, e a minha tese de muitas outras pessoas foi feita exatamente com micropunção do glomérulo. E ele fez a nefrectomia 5/6, estudou diabéticos, né, e estava chegando os inibidores de enzima de conversão. E ali ele mostrou duas coisas, né, que a dieta hipoproteica seria importante para diminuir a lesão do glomérulo, e depois o uso dos inibidores de conversão, né, e depois os BRA, né, fizeram hoje, possibilitaram, vamos dizer assim, os primeiros passos, né, para a gente preservar a função do rim. O diagnóstico precoce, a gente aprendeu que ele é fundamental. E eu mesmo te escrevi no resumo que eu fiz que o censo, não só do Brasil como do mundo inteiro, mostraram, né, que hipertensão e diabetes são as doenças mais prevalentes. Então, eu sonhei um dia, quando eu comecei essa história da creatinina, eu sonhei um dia que todas as pessoas do mundo pudessem fazer a creatinina e a gente identificar aqueles 10% de pessoas que têm problemas renais. Depois sonhei que todo mundo podia fazer um simples exame de urina, né, que pudesse pegar uma proteinúria, uma hematura, e a gente poder
identificar esses doentes rapidamente. Mas, para minha tristeza, né, o que eu vejo é que ainda, no Brasil, 90% dos nossos doentes, 90% a 95%, entram em diálise, né, com a doença renal crônica avançada, precisando de um catéter no pescoço sem diagnóstico da doença renal. Não é verdade? Então, por quê? Né? Porque quando eu te mandei o resumo, as últimas frases que eu coloquei e vieram de um inglês que foi num congresso em Curitiba falar de preservação da doença renal e de educação, e o primeiro slide dele era education, education, education. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Quer dizer, quantas pessoas, né, podem ser educadas de você? Eu sei que todo mundo que está assistindo, todos os nefrologistas, para nós isso é nosso dia a dia. Né? Nosso dia a dia não tem nefrologista que não faça a célebre pergunta, né? Quanto está a creatinina dele? Né? Tem proteinúria? E o ultrassom já fez? Esse é o nosso dia a dia. Então eu dou aula para os alunos, no quarto ano, eu falo do quinteto mágico. Quinteto mágico é um hemograma para ver se tem anemia, ou se tem infecção, a glicose para ver se ele é diabético, a ureia e a creatinina, um EAS e um ultrassom. Eu tenho certeza que você e todos que estão nos ouvindo, com essas 5 coisas, a gente identifica uma doença renal, depois nós vamos buscar a causa. Que aí abre um leque, como o Brenner falou, existem 500 maneiras de você, do rim ser lesado. Primeiro, como é que ele é lesado? De várias maneiras. Como é que a gente identifica? Com uma simples proteinúria, com uma simples creatinina, com um hemograma para ver se tem anemia e com ultrassonografia renal, que foi um marco na história da nefrologia. O Edson, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que você tocou num ponto que é importante, que é esse subdiagnóstico de uma doença assintomática ou oligossintomática até fases muito tardias. De todo modo, apesar dessa miríade de possibilidades diagnósticas que a gente tem, se a gente for pegar aí o censo brasileiro, 2/3 dos nossos doentes renais crônicos estão vindo de 2 doenças extremamente prevalentes e muito relacionadas a hábito de vida, diabetes e hipertensão, e de diagnóstico relativamente simples. O que você acha que a gente precisa fazer, além do diagnóstico precoce da doença renal crônica, para impedir que essas pessoas caminhem para tal? Cara, essa é a famosa pergunta. A pergunta a gente sabe, a resposta é que vale $1 milhão, né? Então, eu sou fã da medicina de família. Né? Na medicina de família, e por isso que eu falo, quer dizer, a gente tem, sabe, Neto, a gente tem seduzido muito poucos alunos a fazer nefrologia, muito poucos, né? As ligas são fundamentais, né? Tem uma liga lá no Ceará, da Elizabeth Dyer, que é espetacular, mas quando eu fiz uma mesa redonda aqui com ela, aqui no último congresso aqui no Rio, a minha grande decepção foi ela me dizer que, apesar de no segundo ano, no terceiro ano, já ter não sei quantas pessoas na liga, 10, 15, só um, ou às vezes nenhum estudante, né, vira nefrologista. Já se tentou, a doutora Raquel Bregman, aqui no Rio, fez uma tentativa enorme da ligação com a Secretaria de Saúde estadual e municipal para a gente implantar, né, na Secretaria Municipal e estadual, não sei qual das duas ela focou, mas programas de prevenção, de identificação precoce de doença renal. Quando eu virei vereador, eu fiz uma lei, né, quando as pessoas acordam para isso, né, acordam para o... mas por que não pediu a creatinina antes? Né? Eu tenho um slide que eu sempre mostro, que a mãe de uma criança lá de Bom Sucesso, que quando ela entendeu o que era creatinina, a pergunta é sempre essa: mas por que não pediram a creatina antes? Né? Eu digo, essa é a pergunta que eu faço todo dia. Tem uma pessoa que deve estar nos assistindo agora, eu não vou citar quem é, mas eu sei que ela me contou o caso de um sobrinho dela, coisa de um mês, de acho que 20 dias, que soube que era renal crônico, porque a mãe olhou para ele, falou que ele estava com anemia, quando ele estava com 15 de creatinina. Eu vi isso há 40 anos atrás, não me conformei com isso, um garoto chamado Cláudio Stanis, eu sempre conto o caso dele, que surfava aqui em Ipanema, né, em Copacabana. Um dia uma freira, a mãe era muito religiosa, levou o garoto na missa, a freira olhou para ele e falou assim:
esse garoto está com anemia. Falou para a mãe, esse garoto está com anemia. A mãe fez o exame, estava com anemia, levou no pediatra. O que ele deu? Sulfato ferroso e remédio para verme, durante um ano. E ela não viu o garoto melhorando, mas o garoto surfando, o garoto bem. Até que um dia ela foi fazer uma cauterização de varizes de membros inferiores, estava meio tristonha, o angiologista, o cirurgião vascular, perguntou, Nancy, por que você está triste? Ah, porque meu filho há um ano está com uma anemia e ninguém descobre a causa. E ele que fazia fístula, há 40 anos atrás estava começando a fazer fístula, ele disse assim, pede aqui ureia e creatinina. Ele estava com 8 de creatinina e com 150 de ureia. Né? E aí, quando eu ouvi essa história pela primeira vez, porque lá em Bom Sucesso, né, isso aí eu estava começando a dialisar fora do hospital. Lá em Bom Sucesso eu não tinha essa percepção, né, que tinha doentes, né, essa coisa silenciosa da doença renal. Eu já pegava o doente com insuficiência renal grave, né? Então, quando eu percebi que a gente podia fazer isso, eu disse assim, é na política, é na Secretaria de Saúde, são os nossos colegas, e a Giana fez um trabalho fantástico, juntando, né, um monte de endocrinologistas e hipertensólogos, né, e a Cibele faz um trabalho fantástico também lá junto com os hipertensólogos, e a gente tenta fazer isso em cada palestra, né, cada palestra que eu assisto, eu tento levanto a mão, né, nos congressos, as pessoas riam de mim, né, quando tinha congresso, vinha o americano falava dos marcadores, do new biomarkers, né, eu levantava a mão, as pessoas olhavam para mim e já diziam, Ih, já vai o Edson falar da creatinina. E eu perguntava para o palestrante, meus parabéns, né, pelo seu trabalho maravilhoso, mas eu quero saber o seguinte, quando você voltar lá para Califórnia, né, para Boston, o que você vai pedir at bedside, né, lá na beira do leito? Aí dizia, creatinine. Aí eu levantava, olhava assim para o povo, né, e dizia assim, ó, tá vendo? E ao longo dos anos, né, eu venho acompanhando, né, todos esses anos, desde 2004, 17 anos, por que eu falo isso sem nenhum medo de falar? Porque eu vejo os trabalhos, eu estudo todo dia, como você estuda, como nós estudamos todos os dias, e não tem um dia que eu não pegue um trabalho para ver como é que a pessoa avaliou a função renal. Então, nós acabamos de assistir o P4, anteontem. O P4 está lá em Michigan, fez um trabalho com SGLT2, e eu estou vendo lá os slides dele, tudo com creatinina. E ele disse que acabou de ganhar um grant que vai estudar a insuficiência renal aguda levando a insuficiência renal crônica. Eu perguntei para ele, como é que você vai avaliar a função renal? Ele disse, com a creatinina. Então, quando o P4 está em Michigan, ganha um grant, né, de não sei quantos $1.000, para fazer um trabalho, e na hora que ele vai fazer o desenho do estudo, as pessoas devem perguntar, mas como medir a função renal? Alguém vai falar NGAL, alguém vai falar IL-18, alguém vai falar interleucina não sei o quê, mas, aliás, até agora no Congresso Paulista de Nefrologia deve vir o Kelum. O Kelum, ele é um anticreatinina. Ele vai falar da NGAL, ele vai falar e não vai falar creatinina. Edson, eu vou te falar o seguinte, isso me lembra muito uma coisa que eu faço muito no consultório, e é uma coisa provocativa, eu trabalho muito com paciente obeso, e eu, de propósito, eu peço para ele pesar sem tirar o tênis, sem tirar a calça, pesa do jeito que está. Não, mas vai dar diferença e tal. No final das contas, o cara está pesando lá 110. Faz diferença nenhuma ele pesar 110, 105 ou 115. No fundo, você sabe que a coisa não está boa. A creatina é a mesma coisa. Por mais que a gente tenha marcadores mais acurados, eu saber se o clearance está 45, ou se está 40, ou se está 50, vai fazer muito pouca diferença. O que muda o jogo definitivamente não é essa acurácia. O que muda o jogo é o acompanhamento longitudinal e atitude para tratar a doença de base. É atacar diabetes, atacar obesidade, atacar hipertensão. É isso que muda o jogo, é isso que tira a turma lá da diálise. E minha pergunta vai em cima disso. O modelo vigente hoje é um modelo extremamente malévolo. Ele trabalha com desfecho negativo. A gente ganha quando o paciente evolui para diálise. E eu vou te falar que eu bato no peito e eu tenho muito orgulho de dizer que a nefroclínica surgiu com esse apelo, essa coisa de querer trazer de volta o nefrologista ao lado do cliente para tratar e para prevenir. E, obviamente, se ele evoluir, tratar da melhor maneira possível. Como é que você vê
essa mudança de paradigma para nós, nefrologistas, assumirmos essa bandeira que se a gente não atuar de forma incisiva nisso, esse buraco só vai aumentar. Olha, eu sou testemunha disso, né? Eu fui agora, todo mundo sabe, né, que eu quase morri, né? Fiquei 35 dias internado, etc. E estou há um ano mais ou menos em casa. Mas estou no telefone, as pessoas me procuram, o paciente me procura, irmão, tio, pai, não sei o quê. E um dia, há cerca de 6 meses, uma mãe de uma amiga minha, ela mostrou os exames, ela estava com 4,5 de creatinina, né, com 140 de ureia, diabética e hipertensa. E eu no telefone comecei a perguntar para ela, mas sua mãe, ela se trata? Não, minha mãe é muito rebelde, assim, assim, assado. E eu mandei para um nefrologista, né, que eu também não preciso dizer quem é, mas ele encaminhou ela para diálise. E ela foi para um outro hospital que, quando dosou a creatinina, estava em 3,8 e ela não tinha os sinais clássicos de uremia e não tinha as 4 indicações clássicas de diálise, da hipervolemia, hiperpotassemia, acidose e uremia. E ele disse, não, vamos esperar mais um pouco. E a gente foi controlando, eu mandei ela para uma nutricionista que faz nutrição em doença renal aqui do Pedro Ernesto, né, e eu pedi para ela para ficar em cima da mãe, né, para a mãe controlar, estava com a glicada de 8,5, 9, né, e ela vai para diálise. Se ela não se tratar, ela vai para diálise, ela está perto da diálise. E a creatina foi baixando, ela está hoje com 1,5 de creatinina, né, não foi para diálise, está com a glicemia controlada, está com a pressão controlada, isso tem quase um ano, vai fazer um ano agora, faz um ano que estava com 4 de creatinina. Eu tenho uma colega de turma, eu sempre falo o nome dela também, chama Ana Gorete Reis Calum, ela é minha colega de turma. Há 20 anos, ela me ligou chorando e estava com 2 de creatinina. Ia fazer uma cirurgia plástica e estava com 2 de creatinina. E ela estava com a Vitória Voronick, lá de São Paulo, muito conhecida. E ela mora em Brasília, mas estava com a Vitória. E a Vitória não quis biopsiar, tratou dela de maneira conservadora, né? E ela está, meu amigo, há 20 anos com 1,9 de creatinina. Ela não tem proteinúria, ela não tem hipertensão, ela não tem hematúria, né? Eu disse, Ana, você é um ponto fora da curva. A Vitória diz para ela, tem um consultório, ela brinca com ela, se todas as doentes fossem que nem ela estava pobre, né? Porque ela é um ponto fora da curva. E não tem diagnóstico, ela não quis biopsiar, não que a Vitória optou por não biopsiar, né? Eu não sei qual é a doença dela, ela sabe que um dia pode ir, né? Qualquer remédio que ela vai tomar, ela me liga para perguntar, né, que se pode tomar, não pode tomar. Agora eu estou enchendo o saco dela de novo para fazer a rotina de novo, de 6 meses a gente faz a rotina, de 4 meses, mas olha, eu mostro esses slides também nas aulas, a creatina dela é uma linha reta, assim, 1,9, 2,1, 1,8, ela fugiu de todos os padrões. Qual é a doença dela? Não sei, mas é possível. Eu gostei muito do Dia Mundial do Rim, que a frase era vivendo com a doença renal. Em todos os níveis, né? Está vivendo na diálise, e eu tenho acompanhado os grupos do Facebook, eu faço hemodiálise, é a coisa mais linda do mundo. Enquanto o Manuel lá, há 40 anos atrás, fazia 6 horas de diálise deitado, desnutrido, né, comendo praticamente ovo e arroz, né, a dieta do Giordano Giovanetti, né, que não podia beber um gole de água, né, 6 horas de diálise, e morreu em 3 anos. Hoje a gente vê pessoa que faz diálise fazendo mini maratona, né, pessoa fazendo exercício, né, vivendo a vida deles, né, pessoas que hoje é uma opção. Eu, Neto, aqui no Pedro Ernesto, se o Moura estiver me ouvindo, ele até lembra dessa história que eu falava para ele, nos corredores aqui do Pedro Ernesto, tinham mães, às vezes, me pegavam pelo braço e diziam assim, doutor Edson, salva meu filho, pelo amor de Deus, que ele vai morrer. Porque viam os filhos na diálise, né? Hoje tem pessoas, não crianças, né, mas pessoas que têm medo do transplante, né, na faixa de 35, 40, às vezes 50 anos, você quer transplantar? Não estou bem aqui. Estou bem aqui na diálise, eu estou bem, né, eu quero ver meu filho se formar, eu quero ver meu neto crescer, ele tem uma vida, né, eu trabalho, né, se eu transplantar, olha aí, ó, fulano transplantou, não deu certo, ele só vem o que não deu certo, né? E eu falo para a enfermagem, né, que também chega para mim e diz às vezes assim, doutor, esse trabalho de transplante não está dando certo, né? Eu digo, vamos lá no ambulatório ver
os que estão lá. Tem uma moça aqui que ela tem 42 anos de transplante, né? Eu dei aula durante muito tempo para enfermagem e eu trouxe algumas enfermeiras para acompanhar o nosso ambulatório de transplante. E elas dizem o seguinte: olha, foi a melhor aula que eu tive, né? Porque eu mostro para elas, num dia de ambulatório, aquele doente que está há 30 anos, elas ficam surpresas, né? 30 anos de transplante, 35 anos de transplante. Ela tem transplante aqui desde 75, né? Essa moça foi o terceiro ano, terceira transplantada, essa tem 42 anos de transplante. Então, Neto, olha, a nefrologia, ela nos permite, nos dá essa oportunidade, né, de recuperar esses doentes. O que nós aprendemos, eu queria até fazer uma homenagem aqui ao Dr. Palotti, que fez o primeiro livro de nefrologia. Paulucci. Paulucci. É. E eu ontem estava pegando o capítulo dele de doença renal crônica, maravilhoso, foi ele que escreveu, e ele já mostra a curva, né, que hoje ela foi organizada nas 5 ou 6 fases, né, mas naquele livro de 77, ele já mostrava, num gráfico, né, a diminuição progressiva da doença renal, mas nós não tínhamos o que fazer com os pacientes. O transplante era muito raro em 77. Depois, José Roberto Coelho da Rocha, em 88, fez também uma classificação em que ele mostrava, né, o paciente com 80% da função renal, 50%, 40% e 10%. E em 2002 veio a classificação que hoje todo mundo conhece, e que eu sempre digo para os alunos, Deus foi tão bom para o nefrologista, que ele fez a filtração glomerular ser de 100 mililitros por minuto, né? Isso equivale a 100% da função renal, de uma forma grosseira, né? Mas olha como é fácil, né? Ele está com 70, está com 60, está com 50, e quando chega em 20 é a hora da verdade. E ele tem 3 caminhos: a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante, mas eu não tenho bola de cristal para dizer se o rim dele vai parar ou não vai parar, quando é que ele vai precisar disso, né? Mas ele tem que se preparar para isso. Então, o meu sonho é esse, é a gente poder pegar o paciente numa fase que ele ainda pode ser recuperado, tirar todos os fatores de risco, e aí, quando lá na minha residência eu só tinha pouquíssimo, eu não tinha pouco o que fazer, hoje eu tenho muito o que fazer, né? Do fumo, do diabetes, dos inibidores da ECA, dos BRAS, né, do ácido úrico, do ultrassom, que eu posso reverter um monte de doenças que estão ocultas, né? Do ultrassom na pré-natal, né, que você pode reverter algum grau de insuficiência renal de um rim obstruído. Então, eu tenho um capítulo que eu tenho um carinho todo especial por ele na atualidade, que é prevenção da doença renal do pré-natal à terceira idade. Então, em todas as fases, desde antes da gestação, né, com ácido fólico, para evitar uma possível meningomeniocele, até o paciente idoso, que pode até nem querer fazer diálise, você tem, né, como agir em todos os níveis. Então, preservação é meu lema. O Edson, eu costumo dizer muito que nossos clientes, que eu até tenho evitado falar paciente, eu gosto mais de colocar a palavra cliente, porque você tira aquela conotação de passividade da pessoa. Ele quer basicamente, no fundo, duas coisas. Ele quer viver mais e quer viver melhor. Viver mais nem sempre a gente consegue garantir mais, porque pode acontecer uma fatalidade. Agora, viver melhor está na nossa mão. E você comentou de uma maneira superficial isso que você viveu há cerca aí de um ano, que a gente estava de fora, na maior torcida, rezando, e felizmente deu tudo certo. Mas eu queria que você me contasse um pouquinho desse lado de lá, de como é que é o médico virar paciente e como é que você viu os seus colegas atuando e na sua visão, naquele momento ali de fragilidade, de dor, o que a gente tem para melhorar? Olha, faz um ano, foi março, foi na semana do Dia Mundial do Rim. Eu estava muito obeso e voltei a ficar obeso agora de novo. Eu estava com 131 quilos e estava muito calor. E eu, como eu te disse, moro aqui em frente ao Pedro Ernesto, e quando eu atravessava a rua, quando eu chegava em casa, eu tinha uma dispneia, eu disse, pô, tem que perder peso. Tem que perder peso, que eu tô com muito... Não estou conseguindo andar direito, né? Mas já era a doença que vinha me dando a
certa hipóxia, né? E eu ia falar no Dia Mundial do Rim lá no Ceará. O Geraldo tinha me chamado para falar, e eu gosto muito do Dia Mundial do Rim, e eu comecei a tossir. E eu disse assim, pô, eu vou comprar um xarope antitussígeno, porque senão vou me tirar do avião. Já estava começando a falar na Covid, é bem superficial. E eu peguei o carro para ir na farmácia comprar um antitussígeno, e eu tenho uma farmácia bem aqui perto, você vê como eu estava com falta de ar, né? Mas eu peguei o carro e eu mudei de caminho e resolvi ir no Quinta-Dó. E quando cheguei lá no Quinta-Dó, já tinha um lugar separado para pessoas com doença respiratória, né? Mas eu queria ver mesmo, não tinha termômetro, Casa de Ferreira, Pedro de Pau, não tinha um termômetro aqui em casa. E eu fui, o enfermeiro fez a minha ficha, disse assim, só pode esperar aqui que o médico vai lhe atender. E eu disse assim, mas você não viu minha temperatura? Eu disse, esqueci de ver sua temperatura. Deu 37,9. Aí naquela hora eu decidi, peguei um papelzinho, escrevi no papel 37,9, fiz uma foto, mandei para o Geraldo, disse assim, Geraldo, infelizmente, eu ia no dia seguinte, né, para o Ceará, falar no Dia Mundial do Rim. E foi feito só um raio-x, e pela cara do médico, eu disse assim para ele, eu tenho alguma coisa, né, porque pela sua cara, eu sou seu colega, né, aí ele me virou o computador assim, né, e tinha 2 imagens do pulmão, né, uma pneumonia bilateral, e ele me deu azitromicina e amoxicilina e mandou eu para casa. Me mandou para casa. Eu liguei para o meu médico, eu já tive, se eu ficar mais uma temporada no CTI, eu vou pedir música, né? Porque em 2014 eu tive uma passagem também lá, uma sepse pós-apendicectomia, também foi feia a coisa. E eu liguei para o meu médico, Emanuel Salgueiro, e ele chegou para mim e falou assim, não, volta lá e faz a tomografia. Ele já estava tendo casos de Covid, né? E eu ainda fiquei um dia em casa, né, meio teimoso, voltei no dia seguinte e falei, foi até uma aluna, ex-aluna minha, disse assim, olha, eu não quero te induzir a nada, etc. Tal, mas você pode fazer uma tomografia minha? Eu disse, não, já estava pedindo aqui, vou pedir para o senhor. Me botaram numa sala isolada, 1 hora, e durante aquela hora ninguém veio falar comigo, de repente disse, você vai ficar internado. E aí, né, apagou da minha mente, entendeu? O que me disseram é que eu fui internado na sexta-feira, que no sábado eu já fui entubado, né, e eu entrei em insuficiência renal aguda com oligoanúria, e domingo eu já fui dialisado. Né, o que me contaram, o Eduardo Rocha, que cuidou de mim, né, me contou exatamente assim. Neto, eu não lembro absolutamente de nada. Entendeu? Algumas pessoas dizem assim para mim, você é um herói, eu não sou herói nada. Porque eu não fiz nada, entendeu? Eu fiquei deitado lá, né, me dialisaram durante, 25, 30 dias, hemodiálise contínua, né, eu tive algumas pneumonias aí nesse meio do caminho, né, e graças a Deus meu rim começou a funcionar, eu tive alta com 3 de creatinina, e eu fui dos primeiros que fizeram aquele corredor com bater palma, né, etc. Eu levei um susto, né, porque eu nem sabia o que estava acontecendo comigo, né, e a gravidade que eu tinha tido. Agora, eu posso afirmar o seguinte, eu fiquei lúcido durante um bom tempo, e as pessoas todas vinham falar comigo totalmente mascaradas, né? Olha, é uma solidão, rapaz, indescritível, né? E quando chega aquela pessoa de manhã, não sabe se é de manhã ou de noite, quando muda o plantão, e você ouve uma voz amigável, quando a pessoa encosta no teu braço, né? Aquilo ali, né, eu tive pesadelos horríveis, eu me joguei no chão, o catéter saiu, o catéter femoral, eu só me lembro de uma enfermeira falando assim, ai meu Deus, vou perder meu emprego, né? Porque foi sangue para tudo que é canto, né? E um auxiliar de enfermagem me pegou no colo, me botou de volta, mas foi sangue até no teto, né? Porque eu arranquei o catéter da femoral, porque eu achava, isso é bem engraçado, esse pesadelo eu nunca esqueci. Quando eu acordei 1 hora, eu vi o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, a Maria Bethânia e a Gal Costa. Estavam vestidos de branco, assim, num cais, na Bahia. E eu perguntei assim, onde é que eu estou, né? Ele falou assim, não, você está aqui em São Cristóvão. Eu disse, não, eu estou na Bahia, né? E eu estava amarrado, eu consegui me soltar e me joguei no chão. No dia 8 de abril, que foi meu aniversário,
o Eduardo Rocha me proporcionou, né, um dos dias mais felizes da minha vida quando ele permitiu que o meu filho me visse, né? Então, rapaz, eu falei isso no Congresso Brasileiro, né? Contei essa história, e tem os tal dos hormônios da felicidade, né? Aquilo é real, mas é tão real aquilo, é um fluxo de felicidade, de força, de determinação tão grande quando você vê a pessoa que você ama, né? Que eu posso te afirmar que quando vocês estiverem com o paciente, né? Aí só um parênteses, né? Eu não sei se você acompanha algumas palestras do TED, né? O Demais. TED do A Doctor's Touch, ou a Medical Touch, ou a Sensacional. Doctor's Touch, do A Abraham Medical Verghese, Touch, né? lá de Stanford. É Sensacional. espetacular. Então, é exatamente isso, né? Se você tocar, se você ouvir a pessoa, a voz agradável do teu lado, né? Bom, eu tive alta, meu hematócrito caiu de 51 para 25, né? Eu perdi 25 quilos, tive um prurido intenso, né? Tive um descolamento de vidro também, que tem um pretinho aqui que fica rodando assim, e fazia a rotina laboratorial semanal. E minha creatina, que tinha chegado a 1,2, ela começou a subir lentamente. 1,4, 1,5, 1,7. Acho que quando chegou a 1,8, 1,9, o Eduardo propôs uma biópsia renal. Olha, eu nunca rezei tanto na minha vida, nunca tive tanta fé pedindo, né, para que ele fizesse o melhor para mim, né, mas que eu estava com muito medo daquela biópsia, né. Eu sei que eu entrei numa dieta mediterrânea violenta, bebi muita água, mas rezei muito também. E a biópsia foi adiada 3 vezes. Minha irmã teve que fazer teste de Covid. Um dia um médico pegou Covid, né, e foi adiada durante 10 dias. E na véspera de eu ser internado para a biópsia, eu fiz um ultrassom que estava por conta própria, fiz um ultrassom que estava normal e colheu uma creatina que baixou de 1,9 para 1,4. O Eduardo falou assim, ó, vamos suspender a biópsia, né? A boa notícia é que agora há um mês minha creatina está 1,1. A má notícia é que eu estou com a síndrome pós-Covid, né? Ela é real, né? Eu aproveito essa oportunidade de assistir agora. Eu assisto, tudo tem de Covid, eu assisto. Eu assisti agora o Medina, há cerca de 10 dias, as reuniões que ele faz às terças-feiras, né? Teve uma médica lá que falou da síndrome pós-Covid, eu até testemunhei e falei para vocês, médicos, para nós médicos, não subestimarem a síndrome pós-Covid, o cansaço, sabe, o pesadelo, o distúrbio mental que essas pessoas têm, porque elas são reais, né? E o CRM agora teve alterações neurológicas, alterações cardiovasculares, neuromusculares e alterações renais, foi o Walter Gouveia que falou. Então, ela quando eu vacinei já 2 vezes, foi incrível quando eu fui vacinar a primeira vez, uma semana depois ela deu uma melhora, eu andei como eu nunca tinha andado antes, né? E depois ela volta, ela é cíclica, assim, sabe? Depois eu tomei a segunda dose, eu também falei para minha irmã e para meu filho, quando a gente foi jantar, e a gente andou uns 3 quarteirões, e falei assim, pô, eu acho que agora vai, né? E ela vai e volta, sabe? Ela vai e volta. Ontem foi inaugurado um ambulatório pós-Covid aqui em frente da minha casa, né, do Hospital Pedro Ernesto, né? E ele vai encher, porque o que a gente tem visto nas lives, né, e nos depoimentos, nas reportagens, né, é que síndrome pós-Covid é uma coisa comuníssima, né? Eu fiquei até hoje, eu tenho parestesia de lábio, de língua e de palato, ainda mais quando eu como alguma coisa quente, né? E tem pessoas que têm gostos horríveis, né? Gosto metálico, gosto de queimado, né? E eu sempre faço perguntas e a resposta sempre é essa, não sabemos, né? Vamos ver, né? E eu, mais uma vez, eu perguntei inclusive isso por volta. Será que nós teremos pessoas com doença renal crônica pós-Covid, né? Eu sei de alguns casos, isolados, mas não muitos casos, né? Eu escapei dessa, ela me lambeu, Felizmente. chegou a morder, né? Mordeu, me deixou, deve ter uma cicatriz aí como tem no pulmão, mas eu tô levando.
Edson, a gente está caminhando aí para o final, foi sensacional, eu tinha certeza que ia ser bom, mas foi muito melhor do que eu imaginei. E eu queria aqui, publicamente, te agradecer, foi muito bom. Eu queria te fazer um convite para estar com a gente no próximo Nefro Expert, como nosso não só convidado para participar do evento, como também para palestrar para a gente, contar um pouquinho dessa história lá. Então, esses slides que aqui não foi possível ser mostrado, que você possa mostrar no próximo Nefro Expert, que é um evento que a gente acaba fazendo aí para nefrologistas, uma imersão bem bacana. Então, fica meu convite aqui para você, se você puder participar, vai ser assim de enorme valia. E para que eu possa, se Deus quiser, já está livre, te dar um abraço e falar assim, ó, que bom que você está aí com a gente. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês. E queria te escutar o seu últimas palavras aí para nesse fim de live, uma mensagem. Você é um cara que, apesar de todas essas dificuldades, eu te vejo como um cara extremamente positivo e que alguém que vem batendo nessa da creatinina, essa pessoa que vem lutando contra a maré, vem lutando contra a corrente, tem essa positividade, eu acho que isso que te mantém tão vivo na expressão máxima da palavra. Então, muitíssimo obrigado aqui em nome não só do Neto, mas de toda a Nefroclínica. Eu que agradeço, eu da FICO. Você sabe que tem um ano que eu quase morri, né? E estou há um ano em casa, e eu trabalho aqui no Pedernet. Eu nunca fiz clínica particular, nunca tive consultório, eu só trabalho aqui, trabalhei no Hospital dos Servidores do Estado. Mas eu fico realmente emocionado quando eu vou ali na vendinha ali da esquina e aquela senhorinha que me vê ali há 30 anos, quando me vê depois de um ano, né? Olha para mim, quase chora, né? E diz assim, doutor, eu rezei tanto para o senhor, doutor, que felicidade ver o senhor aqui. Entendeu? Então, isso aí tem se repetido, né? Agora que eu tenho ido no Pedernet. Eu ainda estou afastado, mas de vez em quando eu vou. Eu acho que eu consegui construir uma relação humana com as pessoas, né? Que agora eu estou tendo o retorno. Sabe? Eu tive o retorno de tudo que eu tentei oferecer para os meus pacientes, eu tive agora com essas orações, entendeu? Com esse pensamento, né, de uma série de pessoas que eu tenho certeza, né, que eu não tenho nenhuma dúvida, que me ajudaram a estar aqui com você hoje, né? E eu espero continuar assim. O que eu posso passar para as pessoas é o Abraão Verghese, entendeu? É você ser humano com as pessoas, é você tocar no seu paciente, é você ter tempo, né, para o seu paciente. Da mesma forma, então, por que a gente tem que continuar lutando? Porque um amigo meu, chamado Afrânio, lá de Cantagalo, me disse outro dia, fez residência comigo, que 3 alunos, ou 3 jovens médicos, estavam conversando entre si e estavam satisfeitos porque um disse para o outro, olha, você sabe o que eu faço? Quando eu vou atender o paciente, eu tiro a cadeira dele de sentar, porque eu atendo ele mais rápido. Quer dizer, quando eu ouço uma coisa dessa, né, eu digo assim, a gente tem muito ainda para tentar passar para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu encontro pessoas, tem alunos, que sentam do lado do paciente, encostam a mão nele, ou quando eu levo os pacientes para ver o paciente em diálise, né, eu vejo, muitas vezes, o carinho que eles têm com aqueles pacientes. Então, a mensagem é essa, né, sejam humanos, sejam pacientes com os seus pacientes. Eu já estive do lado de lá 2 vezes, sei quanto é importante uma palavra, um toque, 1 minuto que você fique do lado, uma atenção que você dá. E a mensagem final, como sempre, é creatinina para todos. Edson, um grande abraço, foi muito bom. Eu tenho certeza que quem esteve aqui não se arrependeu. Fica meu carinho, minha admiração por ti. Depois conversamos aí nos bastidores a respeito do Nefro Expert, já conto contigo lá. E eu vou te falar o seguinte, a única coisa que eu sou contra, esse ano vai dar Galo. Esse ano não tem pro Flamengo, não. Tá bom. Obrigado. Grande abraço, fica com Deus e até breve. Tchau. Turma, grande abraço para vocês, obrigado por estarem aí com a gente. Valeu demais. Tchau, tchau. Até a próxima.